Graça e paz a todos vocês. Nós vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus. Estamos meditando no livro dos Salmos, conforme nós estamos acompanhando este livro, Um Ano com Salmos, de Elber Lencesa. E nós vamos ler hoje o Salmo 51. Nós vamos ler 3 versículos, o verso 10 até o verso 12. Da palavra de Deus, que diz o seguinte: a palavra de Deus diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. A palavra de Deus é interessante porque o salmista que escreve este texto é Davi. O Salmo 51 começa quando nós, em outra mensagem, nós lemos quando ele diz que ele reconhece o próprio erro, que ele reconhece as próprias transgressões. E nós vamos pensar um pouco sobre multidões de pedidos. Quando a alma está abatida, quando a alma está ferida, quando a confusão mental, por causa dos problemas, das transgressões, por causa do pecado está diante de nós, o aflito chega diante de Deus e derrama diante do altar do Senhor uma multidão de pedidos. Com Davi não foi diferente. Davi foi esse que escreveu este salmo, e ele, depois de ter cometido o assassinato de Urias, encomendado à morte deste, o seu coração estava abatido por ter transgredido a lei de Deus. O seu coração estava abatido porque ele cometeu tamanha atrocidade e pecado. E ele coloca diante de Deus essas dificuldades que ele está tendo. Ele estende diante do Senhor cada uma das urgências das suas necessidades. Ele coloca diante de Deus uma multidão de pedidos. E às vezes falta isso para você. Talvez você já reconheceu que as suas transgressões, mas talvez falte dar sequência nisso, assim como o salmista, no verso 3 desse mesmo salmo, ele diz: Senhor, eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue sempre. Mas depois ele fala: Senhor, faz eu me ouvir de novo o júbilo de alegria, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, ó Deus, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Dá palavras aos meus lábios. O salmista, ele pede perdão e purificação. Mas o perdão e a purificação são bênçãos acidentais. Como assim? São bênçãos que são derramadas depois dos nossos erros. Quando nós transgredimos, quando nós cometemos algo que desagrade ao Senhor, então nós precisamos das bênçãos da purificação e do perdão. Mas as outras bênçãos que o salmista pede aqui são o pão nosso de cada dia. Ele fala: olha, eu não quero mais cometer os mesmos erros. As bênçãos acidentais são purificação e perdão. As outras bênçãos vão te ajudar a não cometer mais os mesmos erros. O salmista quer essas bênçãos para não cometer mais adultérios e nem assassinatos. Você tem que ter essas bênçãos para não cometer os mesmos erros que você cometeu ano passado.
o salmista, ele pede essas bênçãos para evitar ou para tornar mais difícil os outros escorregões. Para não voltar a adulterar e nem assassinar. Por isso ele fala que ele precisa da alegria interior, ele precisa de um coração puro, ele precisa de renovação, ele precisa de sustento, ele precisa da presença contínua do Espírito de Deus na vida dele. E você também precisa disso. Você precisa ter um coração puro para não desejar as coisas pecaminosas. Deus quer abençoar você, mas você tem que estar disposto a refletir e suplicar como o salmista fez. Será que você tem derramado diante de Deus uma multidão de pedidos? O pedido de purificação e perdão, talvez esse você já tenha feito quando você reconheceu as suas transgressões. Mas será que você colocou diante de Deus os pedidos que o salmista colocou? Será que você tem pedido a Deus um coração puro para que você não deseje o mal? Será que você tem colocado diante de Deus o pedido do Espírito Santo de Deus na sua vida? Será que você tem pedido para que Deus não retire de você a presença dele? Porque sem a presença de Deus você caminha a passos largos para a perdição? O que você tem pedido a Deus? Como está a sua vida? Coloca diante de Deus uma multidão de pedidos. Pedidos que o ajude a caminhar dia a dia na presença do Senhor. Que Deus o abençoe e eu vou orar por você neste momento. Querido Deus, Pai do meu Senhor, do meu Salvador Jesus Cristo, eu peço-te, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Eu peço a Deus que o Senhor abençoe as pessoas que estão assistindo este vídeo, que estão ouvindo esta mensagem, ó Deus. Senhor, coloca nelas um coração puro, coloca nelas, ó Deus, um espírito pronto a obedecer. Coloque nessas pessoas, ó Deus, a alegria da salvação. Senhor, coloca diante de nós a tua graça, o teu amor. Essas pessoas que estão pedindo, ó Deus, purificação e perdão. Perdoa-lhes, ó Deus, purifica os seus corações, a sua vida. Também quero colocar diante da tua presença a nossa gratidão. Obrigado, ó Deus, obrigado pelo alimento, pela água, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela nossa família, Deus, obrigado pelos meus filhos e esposa. Obrigado pelos meus irmãos em Cristo, obrigado pela igreja que o Senhor confiou em minhas mãos, obrigado pelo meu ministério, obrigado pelos meus irmãos pastores que têm dedicado suas vidas também, ó Deus, na condução do rebanho do Senhor. Obrigado pela a maravilha da tua salvação. Eu oro e agradeço ao Senhor no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos, que Deus os abençoe, que vocês possam reconhecer que são pecadores e que precisam da graça de Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Que Deus os abençoe.